Oi, 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 pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, tudo certo por aí? E aí, como é que foi desenvolver a nossa atividade da primeira aula da disciplina de oratória? Foi legal? Espero que todos tenham gostado aí do nosso primeiro encontro. E vamos então para a nossa aula de número 2. Hoje a gente vai falar da desinibição. Já falamos um pouquinho lá na primeira aula, mas agora a gente vai aprofundar então essa questão aí da desinibição. O que é a desinibição propriamente dita? A desinibição é a timidez, a retração que a gente tem, né? Quando a gente diz uma pessoa é retraída, é sinal que ela é uma pessoa tímida, né? Que ela é uma pessoa que não se comunica muito com as pessoas. Nós temos muitas pessoas que a gente conhece no dia a dia que são assim, né? A gente identifica que são pessoas tímidas, né? Porque elas às vezes nem nos cumprimentam de tanta vergonha que sentem, né? De se comunicar com outras pessoas. Às vezes tem medo, tem algum tipo de trauma e elas não gostam de se comunicar com as pessoas, né? Ficam um pouco antissociais, digamos assim, tá? Então, por que isso acontece? É difícil da gente conseguir falar de um assunto para um público que seja um pouco maior, sem que a gente consiga controlar o nosso nervosismo. A maioria das pessoas que são tímidas é por isso, elas têm medo de que não vão conseguir desenvolver um assunto com a gente, né? Eu tô olhando pro lado porque eu tô acompanhando o material. Espero que vocês já tenham conseguido baixar o nosso material aí também, que eu disponibilizo sempre para vocês no Teams, que vou disponibilizar sempre pelo Teams, né? Na semana passada, nessa semana já também, e pelas próximas aulas também. Então, se vocês conseguem acompanhar aí para mim, melhor pra gente, né? Pro desenvolvimento da aula, tá? Por isso eu olho pro lado aqui, meu computador tá aqui do ladinho, tá? Então, estamos falando aí sobre a desinibição e principalmente, né, o principal fator da desinibição é o nervosismo. Mas o que acontece, prof? Por que a gente fica nervoso, né? A gente tem medo de falar, mas a gente não pode. Não tem porquê, muitas vezes, ter medo de falar, né? Tem situações que não causam nenhum incômodo pra gente, mas... ou para essa pessoa que é tímida, né? Mas mesmo assim a pessoa não tem coragem, não tem não consegue se comunicar, né? Quando fica na frente de mais pessoas ou até na frente de uma pessoa só, dependendo da situação, né? E como que a gente melhora isso? Como que eu tenho medo, prof, como é que eu vou, né, mandar esse medo embora? O que eu faço para que eu não tenha medo de enfrentar nenhuma situação? A gente precisa saber de onde vem esse medo, como que esse medo chegou até a gente. Tem coisas que muitas vezes a gente não nasce com medo, né? A criança, ela vai desenvolvendo o medo. Se vocês têm irmão, têm afilhado, têm sobrinho, sei lá, vocês sabem que a criança, ela quer fazer tudo, né? Ela quer enfiar o dedo na tomada, ela quer botar a mão no fogo, né? Ela não conhece as coisas. E a gente, os adultos, né? Nós que desenvolvemos o medo nas pessoas. E muitas vezes esse medo que as pessoas têm de conversar com outras pessoas, de colocar uma situação, de se apresentar, enfim, ela é um medo que vem de um trauma, é uma situação que vem em decorrência de um trauma, de alguma retração que a pessoa sofreu, né? Nem sempre é ela que se coloca nessa posição, às vezes outras pessoas também nos colocam nessa posição. Tem pessoas que sim nascem desinibidas, né? Às vezes os pais estimulam um pouco mais, já estou entrando no próximo slide aqui que eu tenho para vocês, mas é isso, é questão de estímulo, né? Às vezes a gente não é estimulado a se comunicar com as pessoas, né? Os pais têm medo de que alguém possa, enquanto a criança é pequena, né, alguém possa fazer alguma coisa com essa criança, alguém possa, sei lá, até roubar essa criança, sequestrar, enfim, e colocam essa criança em situações que ela não tem contato com outras pessoas, né? Então essa criança fica retraída, ela fica sem comunicação e cresce assim, né? Chega num momento em que ela acha que ela não precisa se comunicar, ela viveu bem até ali assim, ela tem os pais em casa, porque normalmente com os pais, né, com a família, as pessoas se comunicam, né? Ou é o contrário, não se comunica em casa porque tem algum problema na relação e acaba se comunicando melhor
na escola, no trabalho, na rua, enfim, de outras maneiras, né? Como eu disse para vocês, isso tudo depende de estímulos, tá? O que são esses estímulos? A gente pode ou ser estimulado a se comunicar, tem gente que diz, ai, fulaninho já fala tudo, olha só, pergunta para ele sobre tal coisa, né? E tem gente que é desestimulado, talvez não seja muito nessa fase de vocês, porque vocês já são uma geração mais avançada. Mas eu lembro quando eu era criança de outros adultos chegarem na nossa casa, né? Visitas, como a gente brincava, como a gente brinca, né? Ah, vem visita aqui pra casa hoje. E os meus pais diziam, agora é conversa de adulto, vocês vão brincar lá na sala. Não era bem assim. O pai quer tratar de um negócio aqui, ó. Agora tu vai lá, brinca com o fulaninho. Ou vai lá pro teu quarto, que agora a conversa aqui é mais embaixo, sabe? Acontecia muito isso no passado. Talvez vocês até tenham vivenciado isso, né? Com os avós, enfim. É uma situação que era bem recorrente, assim, bem frequente, né? Eu lembro não só na casa dos meus pais, mas na casa de outras, da gente também ir visitar outras pessoas, né? Por qualquer questão, por visita mesmo, né? De cortesia ou por tratar de negócios e os adultos iam para... ou ficavam, permaneciam onde estavam, né? Mas mandavam as crianças se retirar. Por quê? Não sei, porque eu acho que criança nem ia talvez entender muito bem do assunto, né? Que os adultos estavam tratando, ou às vezes talvez já eram um pouquinho maiores, né? 10, 12 anos, já entendem um pouquinho mais, e aí as mães às vezes, né, iam falar que a fulana estava grávida, ou que o Beltrano tinha traído a mulher, né? E aí esses assuntos não eram de criança, só que eles não entendem que às vezes pedindo para a situação de pedir para a criança se retirar traumatiza ela de uma forma que ela acha que essa comunicação não é para ela, né? Tem que brincar com as bonecas porque ela não pode ouvir o que está acontecendo ali. Então, como eu disse lá na primeira aula para vocês, ouvir, né, também faz parte da oratória, ouvir. E tem maneiras e maneiras da gente tratar com as pessoas, né? Ao invés da mãe ou do pai... Opa, virei meu vídeo aqui. Ou do pai. Dizer, fulaninho, vai pro quarto que esse assunto é de adulto. Ou vai brincar com fulano, né? Poderia ter dito, vem cá, vamos brincar um pouco aqui. Vai lá, brinca com as crianças, ajeita a brincadeira e diz, agora o tio vai lá brincar com... vai lá conversar com fulano. Podem continuar brincando aí. Entende? É outra maneira de fazer, de manter essa mesma situação, né? Só que sem traumatizar ninguém, né, pessoal? E isso acontece na escola também, né? Com os professores também, em alguns momentos. Hoje, talvez não tanto mais, né? Já tem um cuidado muito maior com as crianças, com essa questão de traumas, né? De ouvir a criança, os problemas que a criança traz, muitas vezes, da família, né? O São Luís e as escolas particulares são um mundo à parte, né, gente? Vocês sabem disso. Existem outras escolas aí em que as crianças, os adolescentes, muitas vezes sofrem violência doméstica, sofrem abusos, né? E é na escola, os professores ouvindo essas crianças, esses adolescentes, que muitas dessas situações são descobertas, né? Não que isso não aconteça nas escolas de vocês, né? Mas é uma situação menos frequente para vocês, eu acredito. Então, assim, é importante que esses professores também tenham essa questão da comunicação bem desenvolvida, né? De ouvir muito essas crianças para diagnosticar uma situação dessas, para conhecer uma situação dessas e poder encaminhar para o serviço correto, para o atendimento correto, né? Na escola de vocês também tem atendimento psicológico, enfim, outros profissionais disponíveis para isso, né? Mas é o professor o primeiro contato da criança, ou às vezes até o colega, é o primeiro contato para se identificar essa situação, né? E poder se tomar uma providência, tá? Então, é um parêntese aí só para vocês entenderem um pouquinho que a comunicação ela pode ser estimulada ou desestimulada através de um trauma, né? Tem gente que também se comunica demais, né? Tem gente que é muito estimulado e tudo tem uma opinião, tudo quer colocar um ponto de vista, né?
a gente sabe, vocês devem ter colegas também assim, né? Ou professores assim, que às vezes não deixam nem o próprio aluno fazer um questionamento, né? Não, peraí, deixa eu terminar o assunto aqui, né? E a comunicação, ela tem que fluir de uma maneira mais horizontal, né? Vai e volta, né? Não pode ser uma coisa vertical, não pode ser linha reta, tem que ser tem que fluir realmente, né? Tem que todo mundo se entender. Se vocês têm algum questionamento, tem que fazer. Se o professor está colocando o assunto, tem que entender isso porque às vezes a gente perde um momento de perguntar, né? Tem que fazer uma anotação, enfim, ou às vezes não é possível fazer isso e aí a gente até acaba esquecendo o questionamento que ia fazer, né? Porque perdeu esse momento ali. Então tem que ser uma coisa linear, que todo mundo possa contribuir, tá? Então vamos seguir aqui. Como eu disse para vocês, esse estímulo ou desestímulo, ele pode vir dos pais em casa, pode vir dos professores na escola, pode vir dos amigos, né? Quem não tem amigos que também falam demais ou falam muito pouco, né? Porque às vezes, eu até tinha uma opinião sobre esse assunto, mas o fulaninho, meu amigo, ele falou tanto, ele contou tantas histórias que já entrou em outro assunto e aquele assunto que eu queria opinar, eu já nem lembro mais. Deixa pra lá, né? Não acontece isso com vocês às vezes? A questão da escola, tem a questão da escola propriamente dita e tem a questão dos professores, né? Porque os professores em sala de aula podem oportunizar isso e a escola, como eu disse para vocês, tem escolas que fazem concursos, não só concurso de oratória, mas concurso em que tem que ter uma apresentação, as mostras, né? As mostras científicas, enfim, uma diversidade de atividades aí que podem estimular o estudante a apresentar, a colocar um assunto para um público maior, né, que sejam os colegas ou que sejam outras escolas ou o público daquela cidade, daquele lugar, daquela escola que seja, né, porque tem os pais da escola também, tem os professores, tem funcionários, enfim, tem toda uma comunidade escolar envolvida numa escola, né. E também no trabalho, eu sei que para vocês isso ainda não é muito presente, não sei se vocês aqui já trabalham ou não, os estudos ainda consomem a maior parte do tempo de vocês, né, pessoal? Mas no trabalho também, vocês vão chegar lá e no mercado de trabalho vocês vão ver que desde a entrevista com a pessoa do RH ou com o próprio empresário, muitas vezes, né, que contrata, a oratória, a comunicação, enfim, ela é muito necessária e ela pode ou não ser estimulada. Às vezes, o entrevistador, ele se coloca na mesma posição que tu. Lembra da sensação de pertencimento que eu falei lá na primeira aula? É aquela situação, assim, de uma conversa, né? De um bate-papo. Tu é daqui de Santa Cruz mesmo? Sim, sou daqui. De que bairro tu é? Sou do Belvedere. Legal, minha tia mora lá, conheço tal mercadinho lá, entende? Se coloca na mesma situação da pessoa. E isso faz com que a pessoa se sinta até mais tranquila, às vezes, para falar, né? Opa, mas ele conhece, ele sabe de onde eu sou, então... já cria um vínculo, né? Já cria uma troca aí bem bacana que acaba estimulando, às vezes, uma conversa mais tranquila, né? Ou não. O que tu veio fazer aqui? Eu vim pra entrevista de emprego. Tá, e quanto é que tu quer ganhar? Ou o que tu quer fazer? Né? Tem gente que já corta de vez o barato ali e faz uma comunicação mais travada, mais não tão bacana, que não flua tão bem, né? Bom, já falei ali no nosso material, diz, né, do assunto de família, que eu já falei para vocês, do pai e da mãe, né, dizerem, não, isso aqui não é conversa de criança, vai lá pro quarto, vai brincar com fulaninho, na apresentação de trabalho, então, da escola, né, dos concursos, aí das mostras que vocês têm. Mas eu tô só batendo aqui, pessoal, desculpa aí. Deixa eu arrumar aqui. Ups. Deu, né? Tá? E a questão da entrevista de emprego, então, que pode também ou não desestimular, né? E depois no trabalho em si também, né? Tem trabalhos que são mais difíceis de se comunicar com outras pessoas, né? Às vezes você precisa de concentração, precisa ficar numa sala sozinho, não consegue ter um assunto com ninguém. Mas tem trabalhos que sim,
que você precisa trocar ideia. Já pensou um advogado, se ele fosse fazer um processo sem trocar uma ideia com nenhum outro advogado? O que eu faço aqui? Eu entro com isso, eu entro com aquilo, que lei que a gente vai peticionar, enfim, o que a gente vai fazer nesse caso, né? Precisa trocar ideia muitas vezes, e é essa comunicação aí também que vem com a oratória, né? E depois até utilizada, né, para as audiências. Enfim, quanto mais informação a gente não, o advogado, né? Eu também, porque eu estou fazendo direito, mas eu digo, quanto mais informação o advogado tiver para levar para a audiência depois, melhor. Então, ele precisa se comunicar, tanto com o cliente quanto com outros colegas, né? Para ter uma visão maior aí do que fazer, né? Ninguém é dono do mundo, ninguém é dono de todas as verdades, né? Vamos lá, vamos adiante. E como é que se desenvolve, então, essa habilidade, né, da desinibição, da desenvoltura? Quase tudo a gente desenvolve praticando, como eu disse para vocês também na aula 1, né, no nosso primeiro contato, né? É prática, é que nem andar de bicicleta, é pedalando, né? É fazendo, é ensaiando, gravando um vídeo, mas deixa eu ver aqui, vou assistir de novo o meu vídeo. O que eu fiz? Ah, mas eu falei... não, mas essa palavra eu não pronunciei muito bem, eu não pronuncio essa palavra bem, então será que eu não consigo substituir ela por uma outra palavra? É tudo questão de prática, né? Quanto mais a gente vai... Ou será que eu pronunciando muitas vezes ela, eu vou conseguir melhorar a minha dicção nesse caso, né? Então, prática é tudo, é praticar mesmo, é treinar mesmo, né? E a prática, o jogo é jogo, treino é treino, né? A prática é o jogo, né? O treino é o que a gente faz antes, mas praticar valendo é diferente. Então, quanto mais oportunidades vocês tiverem que vocês consigam aproveitar e colocar em prática essa questão da comunicação, o que vocês estão aprendendo aqui na oratória, melhor, tá? Como eu disse, falar bem também é uma questão de praticar, então, né? Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão desenvolver essa questão da desinibição, da desenvoltura, vão criar coragem, vão perder a vergonha de ir para frente das pessoas falarem e vão ter um sucesso maior aí nas apresentações de vocês. É sair da zona de conforto, né, pessoal? Se vocês olham aí, então, acompanhando o nosso material, bem no finalzinho ali do nosso slide 5, tá escrito zona de conforto. Sair da zona de conforto. O que é a inibição, né? O que é essa retração, a timidez, a vergonha? É estar na zona de conforto. Eu não preciso sair daqui, eu estou bem aqui, eu não me comunico com ninguém e eu não sinto falta, então se eu me comunicar com alguém eu me sinto nervosa, então eu não quero entrar numa situação de nervosismo. Então eu não vou me comunicar com ninguém, eu vou me comunicar em casa com meus pais, eu vou me comunicar com 3, 4 amigos, melhores amigos que eu tenho na sala, vou me comunicar com o meu melhor professor, mas quando eu tiver que falar para a sala inteira, opa, peraí, agora não dá, né? Ou quando eu tiver que falar para a escola inteira, então, meu Deus... tem piriri, vai parar no banheiro, né? De tão nervoso que fica. E quanto mais a gente pratica isso, como tá no nosso material ali também, quanto mais a gente encara essas situações, quanto mais a gente se coloca nessa situação, então mais a gente ganha coragem, a gente perde a vergonha, como eu disse para vocês. Adiante, o que a gente faz, professora, para perder a vergonha, para não ser tímido? Eu tenho esse problema, eu sou muito tímido, não consigo, eu dou 4, 5 palavras, mas é o essencial e aí eu já fico nervosa e eu não pergunto mais nada. Se tiver que fazer uma pergunta que eu não entendi para o professor, então eu fico muito nervosa. O que eu faço? Preciso me autoconhecer. O que acontece comigo quando eu tenho uma situação de comunicação? E aí, me conhecendo, sabendo o que acontece com o meu corpo, com a minha voz, com tudo que eu passo nessa situação, eu consigo me autocontrolar. Com técnicas que nós vamos aprender aqui no curso, consigo me autocontrolar, né? Colocar me centrar, me concentrar e me colocar diante dessa situação de uma forma diferente, de uma forma mais tranquila, para que eu não precise sair correndo dessa situação, né? Uma coisa importante que vocês têm que ter é segurança para falar, e essa segurança para falar, ela vem, como eu disse para vocês já, com a leitura.
quanto mais a gente sabe do assunto, quanto mais a gente domina aquela apresentação, aquele conteúdo que a gente tem para passar para o outro, mais fácil fica. Essa primeira atividade que eu pedi para vocês na aula passada era uma atividade de dizer quem eu sou, me apresentar, né? Não é fácil a gente se apresentar? Eu me chamo Josiléria, eu tenho 36 anos, eu moro em Veracruz. É fácil a gente se apresentar, porque é uma coisa que a gente sabe, a gente domina, a gente não precisa estudar isso, né? Só que quando a gente precisa estudar e a gente precisa levar esse conteúdo para quem está nos assistindo, fica mais complicado, né? Então a gente precisa dominar esse conteúdo. E muitas vezes é com leitura, não existe outra forma, né? A não ser que vocês estejam assistindo o vídeo como está sendo aqui com essa aula. Mas vocês precisam ter a compreensão desse conteúdo para vocês conseguirem levar ele adiante, para vocês conseguirem fazerem essa apresentação também com autocontrole, se autoconhecendo, fazer essa apresentação, então, de uma forma mais tranquila, sem ficar tão nervoso. Não que vocês não vão ficar nervoso. Gente, nervoso é preciso, tá? Nervoso, ele é sinal de responsabilidade. Eu sempre tenho isso comigo, tá? Eu fico nervosa até hoje quando eu vou fazer uma apresentação, porque eu sei que muitas vezes o evento, ele depende da minha apresentação. O fluir do evento, ele depende da minha apresentação. Se eu não disser agora vai acontecer tal coisa, essa tal coisa não acontece, né? Porque as pessoas estão esperando que eu chame para que isso aconteça. Então, o nervoso precisa existir, é sinal de responsabilidade. Mas ele precisa ser consciente. Tudo bem, eu tô nervosa, mas vai dar tudo certo. Vou fazer aqui uma oração, eu vou aplicar as técnicas que a Prof. Josi vai dar nas nossas aulas de oratória, que daqui para diante vocês vão ter essas técnicas e lá no futuro vocês vão, então, pensar dessa forma. Eu vou aplicar as técnicas agora, vou respirar fundo, vou me concentrar, vou dar mais uma lida no material, eu já estudei bastante isso. E vou controlar esse nervoso. Passou, pronto, vou lá para minha apresentação, né? Talvez o nervoso nem vai passar, mas é aquela coisa, deu medo, vai com medo mesmo. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, tá? O que vocês sentem quando vocês vão fazer uma apresentação em público, pessoal? De que forma que o corpo de vocês reage, tá? Quais que são os medos de vocês? O que é isso? Por que isso acontece com o nosso corpo, tá? Ah, prof, eu sinto meu coração acelerar, parece que vai sair na boca de tão mal que eu fico. Também já senti isso. Minhas pernas tremem, minha mão treme, eu sinto que meu corpo tá todo tremendo. Também já senti isso. Eu sinto falta de ar, parece que eu não vou conseguir concluir a minha frase porque eu tô sem ar já no final da frase. Então, é uma das reações também que o corpo tem. Ou então, como eu disse antes, eu sinto vontade de ir no banheiro, é próprio do nervoso, né? E não é só em situações, né, de oratória, de apresentação. Isso acontece também em outras situações delicadas na nossa vida, né? Que a gente fica muito nervoso, assim, a gente treme também. Porque isso é próprio da adrenalina, né? O que acontece com a adrenalina? Você está caminhando numa calçada, de repente você não está enxergando, mas quando você sai de uma casa para outra, tem uma grade e o cachorro em vocês. Não dá um susto, não dá um baque assim, parece que a perna, fiquei sem chão, né? A perna tremeu mesmo. É adrenalina. O corpo descarrega adrenalina porque a gente levou um susto e a gente precisa correr. A gente quer fugir daquela situação, né? A gente não quer ser mordido pelo cachorro. A gente quer fugir. Então, adrenalina, é próprio da adrenalina no nosso corpo. Quando a gente vai fazer uma apresentação, é o susto antecipado, né? A gente sabe que a gente vai tomar um susto ali na frente. Não que a apresentação seja um susto, mas a apresentação pra gente como se fosse o cachorro nos mordendo, né? E a gente não quer isso. Então, a gente acaba... A adrenalina acaba tomando conta do nosso corpo e treme mesmo, perna, treme braço, treme tudo, né? Treme o corpo inteiro e a gente não consegue fugir muitas vezes da situação, né? É o nervosismo, então. Essa situação toda aí é o nervosismo, né? Nos coloca no nervosismo, né? E como eu disse para vocês, com o autoconhecimento e com o autocontrole,
a gente vai conseguir sair dessa situação de uma forma menos preocupante, tá? Aos poucos não é... Eu sei que é muita informação nesse primeiro momento, eu sei que vocês vão daqui a pouco pensar, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu tenho que falar as palavras direitinho, eu tenho que fazer a apresentação no tempo que a professora pediu, e o conteúdo eu não sei, eu vou ter que estudar tudo isso ainda. Eu sei que é bastante informação, mas aos poucos vocês vão respirar, vou deixar todas as atividades para vocês em um esquema ali no Teams, e depois vocês vão começar a fazer isso e vão entender que não é tão difícil assim, tá, pessoal? Só queria ver aqui que eu acho que eu deixei uma coisa para trás antes que eu queria ter falado. Autoconhecimento, autocontrole. Aqui, então, falei do autoconhecimento e do autocontrole outra vez, até dominar o nosso próprio corpo e fazer com naturalidade. Essa é uma palavra que vai aparecer muito também, naturalidade, tá, pessoal? O que é naturalidade? É disfarçar. Tem gente que disfarça muito bem, né? Tá nervosa, tá com piriri, foi no banheiro 5 vezes antes da apresentação, a perna tá tremendo pra caramba, mas tá ali, plena, né? Não é isso que acontece muitas vezes? Ah, fulano, parabéns pela apresentação. Nossa, meu Deus, eu tava muito nervoso. Sério? Não parecia, né? A pessoa disfarça tão bem que não deu pra ver que ela tava nervosa. Então é isso, é naturalidade, tá? Que medo que eu tenho? Eu tenho medo de rirem de mim. Eu tenho medo de eu esquecer o conteúdo. Me deu um branco lá na frente na última vez que eu fui apresentar e Deus me livre, eu não quero mais fazer isso. Calma, a gente vai ter técnicas também para não dar branco, para se der branco a gente conseguir voltar no assunto, tá? Eu tenho medo de passar mal. Gente, a prof aqui já desmaiou numa apresentação, tá? O que acontece? São situações, a gente nem sempre a gente tem culpa disso, tá? Eu acabei indo parar no hospital por causa disso. Mas assim, era uma situação que fugiu ao meu controle, tá? Eu estava num anfiteatro, num auditório, né? Com um lugar um pouco pequeno e com muitas luzes, era uma formatura e o calor, né? O ar não vencia, verãozão, 40 graus. Quando eu começo a apresentação, o bendito do câmera me para na minha frente ali com aquela câmera no olho dele, com uma luz de LED enorme, me focando assim, né? Se já estava quente o ambiente, vocês imaginam com uma luz de LED, né? Diretamente em mim. Então, eu abri toda a cerimônia, chamei todos os professores para a mesa e não lembro de mais nada. Eu desmaiei realmente, né? E acabei indo parar no hospital, como eu disse para vocês. Mas isso é uma situação que também vai acontecer. Eu tenho vergonha disso? Logicamente, eu fico pensando, nossa, deveria ter umas 500 pessoas nesse auditório, uma enfermeira veio me socorrer, mas é uma coisa que acontece, pessoal. A gente não tá livre disso acontecer, né? E precisa seguir a vida, precisa seguir apresentando. A gente, muitas vezes, é o ganha-pão, imagina, eu não sobrevivo só disso, mas tenho paixão em fazer isso, né? Mas tem gente que vive só disso, que só faz apresentação. E a pessoa também não tem culpa de ter passado mal, né? De enfrentar uma situação e acabar deslizando, enfim, acontece. Tá, pessoal? Então tem que encarar com naturalidade também essas coisas, que é o medo de dar errado, algo dar errado ali que eu coloquei pra vocês no material, tá? Se der medo, como eu disse, vai com medo mesmo. Eu vou acelerar porque a gente já tá com 28 minutos de vídeo aqui, né? A promessa era de 15 a 20. Vamos para 30 hoje, mas se der medo, então vão com medo mesmo. É a única maneira da gente conseguir encarar uma apresentação, tá? Sem maiores problemas e ganhando prática, que eu falei para vocês antes, né? Praticando é que a gente vai conseguir, não digo ser perfeito, porque ninguém é perfeito, né? Mas a gente vai conseguir aperfeiçoar o nosso trabalho, a nossa comunicação, a nossa oratória, tá? E isso vem com autoconfiança. A gente precisa ser muito autoconfiante, tá? Autoestima, ter autoestima para falar, ter autoconfiança. Eu sei, eu estudei o conteúdo, então eu vou conseguir desenvolver isso, tá? Estudando o conteúdo e treinando essa apresentação é uma maneira de conseguir isso de uma forma mais tranquila também, né? Eu sei, eu estudei, então o que é que eu estudei? Eu estudei que a oratória ela pode ser desenvolvida lá
quando a gente é criança, na escola, no trabalho. Então eu sei sobre esse conteúdo, eu vou desenvolver ele bem, né? E quanto mais eu treinar, mais eu... Até escrevendo, né? Vocês não estudam para provas, então vocês sabem como que vocês estudam para prova. Cada um tem uma maneira de pegar melhor o conteúdo. Alguns estudam só relendo, né? Memória fotográfica. Eu sei até a posição no caderno ali que eu escrevi tal coisa, tal conteúdo. Outros não, tem que escrever de novo o que está escrito lá para conseguir lembrar. Ou vão lá na internet procurar um vídeo para entender melhor aquele assunto, porque com o prof não ficou tão claro, né? É a mesma coisa, quanto mais vocês treinarem essa apresentação, mais vocês vão lembrar. Ah, mas nesse momento eu tenho que falar sobre isso, né? Ter tópicos, ter material de apoio, enfim, a gente vai falar de tudo isso também aqui nas nossas aulas. E vamos para mais uma atividade, então? Nossa atividade dessa aula é de autoconhecimento, tá? Eu quero saber o que vocês sentem quando vocês vão falar em público. Certamente vocês já tiveram uma atividade na sala de aula, na escola, enfim, em algum lugar que vocês tiveram que falar em público. E o que vocês sentiram? Ah, minha perna tremeu, deu branco, eu tive que ir no banheiro antes, enfim, tem outras situações, tá, pessoal? Eu citei só algumas aqui no material e agora aqui também, mas tem outras situações também que acontecem, né? Ah, fica vermelho, enfim, muita coisa pode acontecer nesse momento quando tem o nervosismo presente, tá? E qual é o medo de vocês? Ah, porque uma vez quando eu me apresentei, aconteceu de eu gaguejar. E aí depois eu nunca mais quis me apresentar por isso. Então, como que eu trabalho isso, né? Eu preciso saber de vocês o que acontece pra gente conseguir daqui pra frente desenvolver em cada um, né? Essa melhora aí da fala, da comunicação, tá? Essa é a nossa atividade, então, dessa aula, essa nossa segunda aula, a primeira aula efetivamente, né, de conteúdo. E na primeira aula foi mais a gente se conhecer, se apresentar, tá bom? Espero pelas atividades de vocês lá no WhatsApp ou lá no e-mail, tá bom, pessoal? Obrigadão para mais uma semana. Semana que vem a gente se vê de novo. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.